Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e nesse vídeo aqui eu vou falar sobre um tema muito importante que é comprar versus alugar o imóvel que você vai morar, né? Um tema também muito polêmico, eu sei que tem muito vídeo de pessoas ditando regra do que é o certo e o que é o errado e a ideia desse vídeo aqui não é fazer isso. A ideia aqui é dar minha opinião pessoal, mostrar a minha realidade também e fazer algumas simulações, obviamente. Eu vou fazer contas aqui, como em todo vídeo sobre esse tema a gente faz as contas, mas eu não quero que vocês se apeguem a essa conta aqui. Quero mais que vocês vejam aqui a minha realidade pessoal e por que eu moro de aluguel e qual é a minha opinião sobre esse assunto aqui, né? Então, o primeiro ponto aqui que eu vou falar para vocês é sobre a minha realidade pessoal, né? Vou falar sobre o valor que eu pago de aluguel no imóvel que eu moro, qual o valor para comprar esse imóvel que eu moro, fazer aqui umas simulações sobre financiar esse imóvel, né? Caso eu fosse comprar ou comprar à vista, né? Mas não seria a minha realidade, eu não teria condições de comprar à vista no momento, então eu teria que financiar, então vou fazer essa simulação aqui do financiamento também. E após isso, eu tô olhando para baixo aqui porque eu tô vendo minhas anotações para não esquecer o que é que eu vou falar aqui. Eu vou falar os prós e contras de morar de aluguel e ao final do vídeo eu vou dizer o que é que de fato você tem que levar em consideração na hora de decidir se você vai morar de aluguel ou comprar um imóvel. Já adianto a vocês que não é a parte financeira, você não deve levar em consideração a parte financeira para tomar essa decisão. A parte financeira é só a cereja do bolo, mas não é o principal na hora de escolher essa decisão tão importante, né, de morar de aluguel ou comprar um imóvel. Então, iniciando aqui, minha realidade atual, né, como é que funciona? Eu moro atualmente em João Pessoa, né? Não sei se vocês conhecem, mas eu moro em João Pessoa, na Paraíba. O valor do aluguel que eu pago atualmente num bairro muito bom, um dos melhores bairros aqui da cidade, é R$ 3.200, um imóvel de 50 metros quadrados. É um apartamento bem pequeno, mas eu moro apenas eu e minha esposa, então só o casal. É mais do que suficiente pra gente e eu pago atualmente R$ 3.200 de aluguel. Mas desse aluguel já está incluso o condomínio, que é R$ 440. Então, de fato, o que é valor de aluguel é 2.760. Por que eu tenho que separar isso? Porque se eu for comprar um imóvel, eu ainda assim vou ter que pagar o condomínio. Então, o que é o aluguel desse imóvel aqui é 2.760 e o restante é o condomínio que eu pago. Esse imóvel já veio semi-mobiliado, então a maioria dos móveis eletrodomésticos já tinha tudo. Eu só comprei algumas coisas para completar aqui. E nesse mesmo prédio que eu moro aqui, se eu fosse comprar esse imóvel, tem alguns apartamentos anunciados iguaizinhos ao meu, semi-mobiliados também, mesmo tamanho, por volta de 650 mil. Alguns mais, outros menos, dependendo do andar também, mas aproximadamente 650 mil reais, que dá em torno ali de uns 14 mil reais o metro quadrado, 15 mil reais o metro quadrado. E se a gente for fazer a conta aqui de padaria, né, eu pago aproximadamente 0,42% ao mês de aluguel, levando em consideração o valor do imóvel, né? O valor do imóvel é de 650 mil e eu pago R$ 2.760 de aluguel. Então isso dá 0,42% de aluguel. E aí que entra as outras contas, né? Se a gente levar em consideração a Selic atual, em janeiro de 2026, rendendo ali em torno de 1,22% ao mês, e eu pego esse valor de 650 mil, Arthur, hoje eu tenho o valor para comprar esse imóvel à vista, então eu vou fazer a continha aqui de padaria para ver se vale mais a pena eu alugar, morar de aluguel e investir o dinheiro ou comprar esse imóvel à vista. Então vamos lá para essa primeira simulação aqui. Investir o valor, eu tendo o valor para comprar o imóvel à vista ou morar de aluguel. Bom, você tendo o valor para comprar à vista, você vai desembolsar os 650 mil, vai mobilizar esse dinheiro lá e não tem muito o que fazer. Já se você for investir com a Selic atual, você ia ter um rendimento, né, a 1,22% ao mês, que é a Selic atualmente, você teria um rendimento de R$ 7.930. Isso bruto, né? Quando a gente tira o imposto de renda, tem aquela tabelinha regressiva do imposto de renda fixa, seria 22,5% e sobraria R$ 6.145 líquido na sua conta, sem você fazer absolutamente nada, no investimento mais seguro do Brasil atualmente, que é o Tesouro Selic, né? Você teria um rendimento de R$ 6.145. Isso levando em consideração que você tem esses 650 mil parado na sua conta para comprar um imóvel ou para investir. Então daqui a gente já vê logo de cara que compensa muito mais na parte financeira, mais uma vez falando, você pegar o valor do imóvel e aplicar na renda fixa e viver de aluguel. Na minha realidade, mais uma vez falando, na minha realidade atual, porque pode ser que na sua cidade a realidade seja diferente, né? O valor do aluguel esteja muito alto e o valor para comprar um imóvel não esteja tão alto, mas na maioria dos casos isso aqui vai ser
o padrão, mas eu não vou estar aqui ditando regra porque eu sei que existem exceções. Já a segunda simulação aqui é se eu fosse financiar esse imóvel, que seria a minha realidade. Eu moro de aluguel, mas se eu quisesse comprar esse imóvel, eu não teria 650 mil para desembolsar aqui à vista e comprar esse imóvel à vista. Então eu teria que financiar esse imóvel. E pela simulação que eu fiz aqui com o meu banco, eu dando uma entrada de 20%, que é a entrada mínima, né, para você comprar um imóvel financiado, que seria 130 mil, eu dando essa entrada de 130 mil, aí teria as duas tabelas, né, a saque, que é aquela tabela regressiva, que a parcela vai diminuindo ao longo do tempo, e a tabela price. Na tabela saque, a primeira parcela seria R$ 6.400 e a última, daqui a 30 anos, R$ 1.637, fazendo um custo efetivo total de R$ 1.448.000, o valor desse imóvel pago ao longo dos 30 anos. Já na tabela price, que é aquela tabela fixa, todo mês é o mesmo valor, seria uma parcela de R$ 5.378 por mês ao longo dos 30 anos, esse mesmo valor, totalizando um custo efetivo total de quase R$ 2 milhões, R$ 1.936.000. Então daqui mais uma vez a gente já vê que o negócio não é tão vantajoso, né, para financiar, não vale tanto a pena. E além disso, eu não levei em consideração os custos extras, né? Por exemplo, o ITBI, você vai transferir o imóvel para o seu nome, então tem outros custos aqui que a gente não está levando em consideração, que aumenta mais ainda quando você vai comprar ou financiar um imóvel. E por último, a última simulação que eu vou fazer aqui para terminar de vez essa parte das contas, né? Das continhas aqui, que todo mundo faz nos vídeos e acaba generalizando um pouco. Eu vou fazer a simulação de investir a diferença da parcela do financiamento. Então, por exemplo, você tem um valor. Vou utilizar como exemplo aqui a tabela price. Então você tem um valor para pagar esse financiamento, mas você vai fazer a opção de investir a diferença. Então você vai pagar o aluguel e a diferença do preço da parcela do financiamento menos o aluguel você vai investir. Que no caso seria R$ 5.378 da tabela price, da parcela do financiamento, menos os R$ 2.760 do aluguel, que ia sobrar para você todo mês R$ 2.618. Então vamos ver se vale a pena você pegar essa diferença e investir ao longo desses 30 anos. Quanto é que você teria ao final desse período? E eu fiz essa simulação também aqui, então utilizei também aquela entrada do financiamento de 130 mil como seu aporte inicial. Então você tem 130 mil investidos e todos os meses você vai aportar R$ 2.618 ao longo dos 30 anos. Utilizei aqui uma rentabilidade acima da inflação de 6% ao ano, que é totalmente plausível, totalmente tranquilo de atingir. Então ao fim desses 30 anos eu fui bem conservador aqui, né, nessa rentabilidade. Tem até títulos públicos, IPCA+, aí que entrega esse retorno. Então ao longo desses 30 anos, com essa rentabilidade, você teria ao final do período R$ 3.298.000 e só de juros seria R$ 2.200.000. Você teria aportado ali aproximadamente R$ 1.072.000 e ao final do período você teria um patrimônio de R$ 3.298.000. Então assim, de forma geral, a gente vê que quando a gente coloca na ponta do lápis, na minha realidade, mais uma vez falando, na minha realidade atual, no imóvel que eu moro, na cidade que eu moro, no bairro que eu moro, no prédio que eu moro, para ser bem específico mesmo, porque tudo isso varia de pessoa para pessoa, compensa mais eu morar de aluguel do que eu comprar esse imóvel. Mas eu tenho que dar alguns pontos importantes que eu não falei aqui. O reajuste do aluguel, então esse aluguel vai aumentando ao longo do tempo, eu não levei isso em consideração aqui na conta. A valorização do imóvel, então você comprou o imóvel, esse imóvel vai se valorizar, apesar de que na maioria dos casos não é muito acima da inflação. A rentabilidade do investimento, né? Agora jogando para o outro lado, né? Eu posso ter uma rentabilidade maior e ter um retorno ainda maior investindo. Totalmente plausível também, porque eu utilizei uma rentabilidade bem conservadora. Assim como você pode ter uma rentabilidade menor caso você invista de forma errada, né? E outra coisa importante é que vocês perceberam que investindo a diferença da parcela do financiamento menos o aluguel, investindo essa diferença de 2.618, você conseguiria comprar esse imóvel à vista bem antes do que o prazo de 30 anos do financiamento, na maioria dos casos. Então, assim, apesar dessas contas aqui, mesmo a gente levando em consideração a parte financeira, que eu mostrei para vocês aqui, na minha realidade compensa muito mais morar de aluguel do que comprar, eu acho que isso não deve ser a base da sua decisão. E agora eu vou falar, essa outra parte do vídeo que eu vou falar sobre o que é que você deve de fato, antes de pensar na parte financeira, levar em consideração para tomar essa decisão. Então vamos lá. Primeira coisa é se é o seu sonho ou não você ter uma casa própria, né? Então, meu sonho de vida, eu primeiramente, né, levando em consideração que você não vai fazer nenhuma besteira financeira, não vai se endividar completamente, porque aí tira de fato a parte positiva de fazer isso. Mas se você pode, seja financiar ou seja comprar à vista, e é o seu sonho de vida, você ter sua casa própria naquele imóvel específico, tudo direitinho, beleza, vai lá e compra o seu imóvel, financia o seu imóvel, porque nem tudo na vida é continha de padaria, né?
Então tem a realização pessoal e eu acho que isso aí é muito importante. No meu caso não é, então por isso que eu já jogo pro lado do aluguel também. Outra coisa que você tem que levar em consideração, o seu trabalho. Então se você tem um trabalho que muitas vezes você pode ser transferido, mudar de cidade, mudar de estado ou até mesmo de país, não faz sentido, na minha opinião, você imobilizar uma quantia alta em um imóvel, né? Para mim não faz sentido. Outra coisa, sua família. Como é que tá a sua família atualmente? Já está completa? Você já tem seus filhos? Não quer ter mais filho? Já está tudo certinho? Então você vai atrás de um imóvel que tem tudo para ser o seu imóvel definitivo. Para mim, porque também já joga pro lado do aluguel. Eu não tenho filho ainda, moro só eu e minha esposa, então não faz sentido comprar um imóvel agora de 2 quartos. Se lá na frente eu vou ter filho, vou ter que sair para outro imóvel. Então, mais um ponto para mim, da minha realidade, morar de aluguel. Outra coisa, os seus planos. Você planeja morar nesse imóvel para o resto da sua vida? Eu sei que nada é definitivo, né? Mas você tem uma ideia de que vai morar por muito tempo nesse imóvel? Beleza, você vai lá e compra. Na minha realidade, eu não planejo passar muito tempo, então aluguel mais uma vez. E outra coisa, como eu disse, é o valor disponível, né? Se você tem esse valor para dar entrada no financiamento ou comprar esse imóvel à vista para não fazer também nenhum suicídio financeiro, né? Que apesar do seu sonho, a gente não faz só o que sonha, né? Tem que também ter um pouco de noção e não fazer nenhum suicídio financeiro para realizar esse sonho, mas sim você deve de fato levar esse seu sonho em consideração, né? Porque isso é muito importante, a gente não está vivendo também só para fazer conta e ver essa parte financeira. E agora eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência de morar e de aluguel, né? Quais são os pontos positivos que para mim é muito importante e quais são os pontos negativos que também eu levo em consideração e você deve levar também na hora de morar de aluguel. Primeiro ponto é que você tem a oportunidade de conhecer o imóvel que você está morando quando você mora de aluguel. Então, isso é muito importante. Eu mesmo hoje eu vejo que eu não compraria nunca o apartamento em que eu moro de aluguel, porque eu já vi muitos pontos assim negativos que ao longo do tempo isso poderia se tornando um pouco chato, né? O local às vezes é um pouco mais barulhento, então isso é muito interessante. Você quando está morando de aluguel, você não tem nenhum vínculo grande, né? Vou ter que me desfazer do imóvel, anunciar para vender, esse vai demorar muito tempo. Se eu não estiver gostando, amanhã eu cancelo o contrato, pago a multa e vou embora. Então isso é muito interessante, você conhecer o imóvel que você está morando antes de imobilizar aquele patrimônio ali naquele imóvel. Então isso é muito interessante. Outra coisa que já está um pouco atrelada, que é a liberdade de você a qualquer momento você sair do imóvel que você está morando e ir para outro, porque não tem nada que lhe prenda. Você cancela o contrato, paga a multa e vai embora e não tem que ficar esperando esse imóvel ser vendido. Muitas vezes você, quando vai vender na agonia, né, na pressa, você pode ter um prejuízo nessa venda. Mas quais são os pontos negativos também, né? Não existe só ponto positivo de morar de aluguel. Quais são os pontos negativos? Você muitas vezes não pode fazer uma reforma, dependendo do locador. Ele não pode permitir ou não, então você pode não fazer uma reforma do seu imóvel. Às vezes não compensa também financeiramente você fazer essa reforma, porque você vai sair desse imóvel futuramente. Então você não consegue personalizar ali a sua casa do jeitinho que você quer, diferentemente de quando o imóvel é seu. E também você pode a qualquer momento precisar sair desse imóvel caso o locador, né, o dono desse imóvel queira que você saia, né, cancele o contrato porque ele vai vender ou porque ele decidir morar no imóvel de novo. Então, assim, você não tem tanta previsibilidade morando de aluguel. Mas para mim, voltando na situação do vídeo, né, o objetivo do vídeo que é mostrar a minha realidade, para mim compensa muito por esses motivos que eu falei para vocês, né? Não é um imóvel que eu vou morar para o resto da vida, não é um imóvel definitivo, porque minha família ainda vai crescer. Eu tenho a opção de conhecer o imóvel antes de mobilizar esse capital e tenho a liberdade de a qualquer momento ir para outro canto, porque não tem nada que me prenda aqui na minha cidade, porque eu não tenho nenhum imóvel físico, não tenho um imóvel próprio aqui, né? Não tenho nenhum valor alto mobilizado em um imóvel aqui. Então, para mim, essa última parte do vídeo aqui, esses pontos subjetivos que você vai ter que refletir aí em casa e analisar a sua realidade pessoal, é muito mais importante do que essas contas que eu fiz no início do vídeo, apesar de que você também pode e deve levar em consideração. Então, esse vídeo aqui foi mais para esclarecer aqui para vocês refletirem um pouco sobre a decisão, que não é uma decisão simples, é uma decisão complexa. Eu vejo muita gente ditando regra, só mostra a conta e diz que aluguel é melhor do que comprar, mas isso não é verdade, né? Você tem que analisar caso a caso. No meu caso, atualmente, alugar é melhor para mim, né? Mas você aí em casa vai tirar a sua própria conclusão e não existe o certo e o errado.
Então, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Mostra também a sua realidade, se você mora de aluguel ou comprou o seu imóvel. Explica aqui pra gente nos comentários a sua realidade. E eu espero que vocês tenham gostado. E eu vejo vocês no próximo vídeo.